O tema é discipulado. Amados, a igreja precisa de uma pedagogia bíblica para ensinar vidas, tomando como padrão o seu maior mestre, Jesus Cristo. O objetivo principal do ensino é alcançar o povo. Para isso, é feita uma ponte de reflexões para a igreja como a professora representante do Mestre Jesus atualmente. Uma questão central pode ser: como Jesus faria se estivesse ensinando na sociedade? Qual seria o seu público? Que temas abordaria? Jesus era corretamente chamado de mestre. Foi reconhecido como mestre até mesmo por outros mestres da lei, como Nicodemos. João capítulo 3, versículo 2. Toda sua trajetória foi um ato pedagógico com o objetivo de ensinar o amor de Deus às pessoas. Jesus ensinava através da sua fala e seus atos. Por onde passava, atraía o olhar e ouvidos das pessoas a seus ensinamentos. Você tem aprendido com Jesus? Vamos refletir sobre a missão de ensinar a palavra de Deus, baseado no modelo pedagógico de Jesus. Primeiro, prática. Marcos capítulo 1, versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O que diferenciava o ensinamento de Jesus era a sua prática, seu olhar, o toque curador sobre as pessoas, marcava por onde ele estivesse. Um dos maiores problemas para quem se coloca à frente para ensinar é o risco de cair em contradição. Jesus não apenas correu este risco, como foi perseguido e provado em tudo, porém não caindo em contradição em momento algum. E isso lhe confiaria autoridade diferente dos fariseus e mestres da lei. Há uma tendência de se começar estabelecendo princípios teóricos para a ação pedagógica. Já o mestre Jesus partia da prática para os princípios. Seus ensinamentos eram baseados na verdade. O mestre Jesus ensinava com seu exemplo de vida. João capítulo 11, versículo 14. A igreja precisa aprender a fazer isso. Ser prática e verdadeira. Prática no sentido da ação e verdadeira no sentido de partir da realidade que a envolve. A autoridade de Jesus não foi imposta e sim conquistada. Haviam aqueles que o seguiam e aqueles que o perseguiam. Para todos, Jesus tinha a resposta. E isso lhe dava autoridade. Do mesmo modo, se a igreja quiser ter autoridade, deve dar resposta às questões que a cercam. Havia muitos mestres na época, mas a diferença de Jesus era que ele falava e praticava. Tudo o que fazia expressava o amor que pregava em suas palavras. Dedicou seu tempo a estar com o povo, com as pessoas da comunidade. Ele olhava para as pessoas com amor e não importando o seu passado, vínculo religioso ou camada social. Mateus capítulo 9, versículo 11. O melhor ensino é o exemplo. Segundo, linguagem. Marcos capítulo 4, versículo 33 a 34. E com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Jesus comunicava a língua do povo do jeito que o povo entendia, com clareza, exemplos, histórias e contos do seu cotidiano. Isso abria o entendimento dos ouvintes. De nada adiantaria falar a verdade se as pessoas não a entendessem. A igreja precisa aprender a comunicar o evangelho de forma atualizada e simples para o seu público-alvo. O momento histórico que Jesus se manifestou determinou muito de suas ações e reações, porque ele não ignorou
o que acontecia ao seu redor. Percebia o império, César, as festas, o movimento de João na beira do rio, a pobreza do povo, a riqueza dos sacerdotes, as crianças, as mulheres, os doentes, os vendedores no templo, os pecadores, a figura estéril à beira do caminho, a falta de vinho na festa, a falta de pão no deserto, as pedras da construção do templo. Parece que antes de pregar ele olhava ao redor e depois falava. A igreja na América Latina hoje precisa aprender a fazer isso, ver o que acontece ao seu redor e pregar a verdade de Deus para todos os que a cercam. O contexto termina o conteúdo. Se o aluno chega à escola com fome, é preciso primeiro dar o alimento. As questões do dia a dia precisam ser tratadas. A igreja precisa ler e ensinar a Bíblia, motivada pelos desafios que a cercam. Se a igreja não contextualizar sua mensagem, não conseguirá ser entendida pelo povo que a ouve. O ensino exige linguagem adequada. Terceiro, propósito. Lucas capítulo 11, versículo 1 e 2. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Todo o ensino de Jesus vinha de Deus em direção ao povo. João capítulo 7, versículo 16. Em seu projeto histórico, Jesus sabia quem era e o que desejava realizar. Ou seja, sua missão era bem clara. Quando passou essa missão para a igreja, deixou para esta as condições necessárias, enviando o Espírito Santo para ensinar todas as coisas e lembrar-se de seus ensinamentos. João capítulo 14, versículo 26. Lembrar a história, mas também fazer história agindo e ensinando. Assim a igreja deve assumir, definir o seu propósito para o povo desta terra ao ler a Bíblia de forma atualizada. Mateus capítulo 5, versículo 14. A esperança da vinda do Messias era o tema histórico, profético e muito atual em Israel quando Jesus se manifestou. Na verdade, era a última esperança para aquele povo depois de tantas frustrações. A expectativa era muito grande e muito diversificada. Os ricos queriam um Messias político que lhes desse mais poder. Os pobres queriam um salvador da dor, fome e miséria, que os perseguia todos os dias. Jesus atendeu a estes. Ele veio para dar a vida e não guerrear. João capítulo 10, versículo 10. A igreja foi enviada por Jesus para ensinar todas as coisas. Mateus capítulo 28, versículo 19. Devemos ser determinados como Cristo, sabendo que a nossa tarefa é ensinar e que somente o Espírito Santo pode convencer e transformar as pessoas. João capítulo 16, versículo 8 a 11. Por isso também precisamos da paciência de um semeador que lança a semente na terra e não sabe qual vai brotar. E mesmo assim, planta com esperança de colher. Marcos capítulo 4, versículo 1 a 9. Para ensinar, é preciso propósito. Quarto e último, justiça. Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos, pois, de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 6, versículo 1. O conteúdo do ensino do Mestre Jesus era a justiça de Deus. O povo da Palestina que Jesus pregava era massacrado pelo Império Romano, da mesma forma que hoje o povo da América Latina é massacrado pelo Império Americano e Europeu.
O exemplo de Jesus deve inspirar a igreja para falar sobre as crises que a cercam, defendendo as pessoas marginalizadas. O público que ouviu o Sermão da Montanha certamente era bem variado, mas em sua maioria de pessoas pobres e sofridas. Os ricos e poderosos ouviram um sermão duro, mas os pobres e oprimidos ouviram as mais belas palavras de consolo de toda a sua vida. Lucas, capítulo 11, versículo 45. Quem teve preferência ali foram os marginalizados da sociedade da época. Jesus rompeu com aquele sistema imperial para instituir o reino de Deus. Não tinha compromisso com nenhuma das instituições da época. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Seu compromisso era primeiramente com Deus. Sua verdade é com as pessoas, especialmente aquelas esquecidas pelo império. Os problemas sociais da época de Jesus eram notáveis, e ele deu soluções para estes desafios. As diferenças sociais eram grandes, por isso Jesus ensinava a adoção como forma de amar ao próximo. Ensinou: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. João capítulo 7, versículo 24. Também a opressão era forte sobre as pessoas naquela região, e Jesus ensinou o serviço e o apoio mútuo. A igreja deve anunciar a justiça de Deus diante de um mundo injusto. Para isso temos a palavra de Deus que útil para o ensino na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Se o mundo vir injustiça na igreja, não acreditará em nosso testemunho. Por isso, nossa missão é ensinar o que é certo, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. Devemos tomar cuidado para não confundir com o legalismo, que é a tradição humana. Marcos capítulo 7, versículo 1 a 9. A verdadeira justiça se baseia na palavra de Deus. Ensine a justiça de Deus. Jesus é o seu mestre. Para concluir o estudo, a missão de Jesus continua através da igreja. A missão da igreja hoje é ensinar o evangelho a todas as nações, sem excluir ninguém. Como então realizar um projeto pedagógico a exemplo de Jesus hoje? A igreja precisa definir a sua identidade inserida na sociedade local, ver os desafios sociais que a cerca, falar a língua do povo, buscar os marginalizados e procurar respostas às suas questões, seguir os exemplos do Mestre Jesus e imaginar como reagiria frente aos desafios atuais. Seria uma forma da igreja cumprir o seu comissionamento. Em suma, à luz da palavra do apóstolo, é preciso andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. O que você não souber, pergunte ao Mestre Jesus.